Fala, galera do oitavo ano, bem-vindos à nossa terceira aula de Sociologia desse bimestre. E nós vamos continuar falando aqui sobre o nosso tema do capítulo 3, Somos Cidadãos do Mundo, tá? Então, a gente já viu ali sobre a diferença do que quem é indivíduo, né? Na questão ali do individualismo e quem é cidadão, tá? Vimos também sobre a relação ali entre o indivíduo e a sociedade, como que é o correto ali, né, do exercício da cidadania, e levando isso, aprofundando isso um pouco mais sobre exercício de cidadania, sobre como é ser cidadão, né, levando isso a outro patamar. Hoje a gente vai discutir um pouco, conversar um pouco sobre a corrupção. Exatamente. Então, o texto que a gente vai usar é o texto que está lá na página 30, páginas 30 e 31. Eu vou pedir que você pegue o seu livro, tá? Abra lá, que é o texto que fala sobre ética e corrupção. Tá? Nós vamos aprender um pouco sobre o que significa esses comportamentos de corrupção que existem, tá? Então, muito bem, vamos lá, né? Sem mais delongas. O que é corrupção? Ó, bem aqui tem um conceito. Corrupção é um fenômeno sociopolítico e econômico também, tá? Presente em todos os países. Olha, gente, todos os países, exato. Às vezes a gente tem a tendência de achar que só o Brasil que é corrupto. Não, gente, tem corrupção em tudo quanto é lugar do mundo, tá? Onde tem uma pessoa, um ser humano suscetível de errar, né? Como ninguém é perfeito, então lá você pode ter sim atos de corrupção. Em algumas sociedades, esses atos eles aparecem mais, vamos dizer assim, do que em outros, mas você tem em todos os países, tá? Normalmente, esse fenômeno da corrupção, ela vai causar instabilidade política, né? Porque você vai ter ali muito conflito, né, em relação a isso, tá? E também tem a tendência de prejudicar as instituições democráticas, porque acaba ali cansando um pouco as pessoas, né, com tudo aquilo, quando você tem ali muitos escândalos de corrupção, é mais ou menos, a gente entende sobre isso porque a gente vive no Brasil, né, e aí quem que não cansa, né, de ver tantos atos de corrupção, tanta gente, né, mexendo no dinheiro público, enfim, desviando verba, fazendo uma porção de coisas erradas, realmente algo que prejudica, né, as instituições democráticas, tá? Além disso, países que têm casos graves de corrupção, normalmente eles são países em que os investidores eles não querem, né, ter nenhum tipo de relação, de negócios, isso acaba desestimulando investimentos, tá? Porque quem é que vai botar seu dinheiro num país, né, em que a concorrência não vai ser, por exemplo, justa, né? A não ser que seja uma empresa que já seja acostumada que seja corrupta também, né, e que vai tirar vantagem dessa corrupção que existe no país. Mas se não, né, se é uma empresa que tenta fazer as coisas de maneiras claras, justas, ela não vai se meter nesse tipo de lugar, porque realmente não vai ter nenhum tipo de vantagem para ela. Então, isso acaba aí atrapalhando, de certa maneira, a economia, tá? O que a corrupção envolve? Ela envolve uma penca de coisa, tá? Mas em termos assim mais gerais, vamos dizer, no que diz respeito ao país, né, a sociedade, não só o indivíduo, mas a sociedade, ela pode envolver essas coisitas que estão bem aqui, tá? Suborno, fraude, extorsão, apropriação indébita, nepotismo, tráfico de influência e entre outras práticas. A gente vai ver cada uma delas. Sim, vamos tentar entender um pouquinho, né? Mesmo que seja o básico ali de cada um desses atos que são considerados como corrupção. Então, o primeiro deles, o suborno. O que é o suborno? Tá? O suborno, obviamente, é considerado crime, tá? E ele consiste no ato de quem, olha, no exercício do cargo público, tá? Ou mesmo dentro de uma instituição particular, mas aqui a gente está falando mais no cargo público, porque isso vai afetar a sociedade como um todo, tá? Se você tem alguém que recebe suborno numa empresa privada, ela vai prejudicar ali as pessoas que estão lidando dentro daquela empresa particular, por exemplo. Mas quando em termos da sociedade, né, ela vai ser prejudicada por alguém que está exercendo um cargo público, nesse caso, né? E essa pessoa, no exercício desse cargo público, ela exige, ou seja, ela pede ou ela aceita, né? Então, ou ela vai lá e pede alguma quantia, né, alguma vantagem, alguma recompensa para não ter que fazer o trabalho dela direito, para fazer ali vista grossa, ou ela aceita, ou seja, a pessoa que vai ser fiscalizada por ela oferece, né, e ela não tem a mão furada, vai lá e pega, tá? Então, pode ser tanto essa pessoa pedir, né, ou aceitar qualquer vantagem ou recompensa para faltar ao cumprimento do seu dever.
Ah, por quê? Porque se ele for cumprir o dever dele, então ele já recebe o salário dele para isso, né? Então, ele tem que fazer, por exemplo, uma vistoria num restaurante, te dando um exemplo, tá? E aí ele precisa anotar todas as coisas que estão fora dos padrões. Então, tem uma fiação elétrica solta, tá sujo, né? O lixo tá acumulado, né? Ele vê uma série de problemas ali, por exemplo, na ventilação, né? E por aí vai. Isso é o que ele tem que fazer. Mas aí o dono do restaurante vai lá, porque se ele fizer esse relatório, né, que é o certo, ele vai ter que fechar o restaurante para poder se adequar. E ele não quer fazer isso. Aí ele vai lá e dá, né, um dinheiro, suborna esse funcionário para que no relatório dele ele não coloque que essas coisas estão aí erradas e o restaurante possa continuar aberto. Então, para que ele falte no cumprimento do seu dever, tá? Então, isso é suborno, quando uma pessoa que precisa, né, fazer o seu trabalho direito, principalmente alguém que está num cargo público, tá? Ela finge que não vê, né? Ela falta ali com o cumprimento do seu dever em troca ali de uma recompensa, né? Pode ser uma quantia em dinheiro, pode ser um favor, tá? Mas ela aceita ali esse suborno. Quando você tem esse caso de suborno em casos políticos, né? Então, por exemplo, compra de voto, né? Ou paga determinada quantia para ter o voto daquele vereador, daquele deputado, alguma coisa assim, né? Numa lei importante, qualquer coisa do tipo, né? Ter o apoio num projeto, por exemplo, a gente chama isso de propina, tá? Então, o suborno, em casos políticos, é chamado de propina. Em outros casos, ele é chamado apenas de suborno, tá? Fraude. O que é a fraude? Tá? A fraude é um esquema ilícito, ou seja, ilegal, tá? Ou de má fé, né? Aquele que é feito propositalmente para enganar as pessoas, né? Então tem a intenção de enganar alguém, né? Ou tem a intenção de não cumprir com determinada obrigação, né? O que pode ser a fraude? Falsificação de objetos. Então, por exemplo, quadro de gente famosa, né? Quadro de um pintor famoso, a pessoa vai lá e copia e falsifica e vende como se fosse verdadeiro. É diferente, por exemplo, de você comprar uma réplica. Você sabe que é uma réplica e você paga nela o valor de uma réplica, né? Mas aí quando a pessoa compra algo, por exemplo, um objeto, uma escultura, né? E a pessoa que está vendo diz que não, é de tal artista famoso, e ela paga, né, um valor como se fosse mesmo do artista e não é, né, ali está acontecendo uma fraude, uma falsificação, né? Falsificação de documentos e assinaturas, às vezes para vender alguma coisa que não é seu, enfim, né? Propaganda enganosa, né? Criação de empresas falsas, olha o estagiário errou, aqui tá, é falso, de empresas falsas, certo? E isso tudo é fraude. Aqui eu botei para vocês uma foto, né? Vocês devem ter visto esse caso desse rapaz, ele botou na internet, né, que ele foi enganado, ele comprou pela internet um telefone, né, pagou por ele, pagou o frete, pagou o preço direitinho, e quando chegou na casa dele não era um telefone, né, alguém abriu, violou ali o pacote dele e roubou o telefone e substituiu por uma mandioca, né, você compra um iPhone e recebe uma mandioca, pensa na coisa triste, tá? E isso a gente pode considerar uma fraude, né? Foi falsificado, tá? Então, nesses tempos agora em que as compras pela internet cresceram muito, também cresceram muito as denúncias sobre fraude, né? Pessoas que compraram coisas pela internet, o preço estava muito bom, né? Enfim, né? Fizeram compras pela internet, mas aí quando essas compras chegaram, não era exatamente aquilo que a pessoa estava esperando, certo? Outra prática de corrupção é a extorsão. O que é a extorsão? A extorsão é o ato de obrigar alguém, tá, a fazer ou deixar de fazer algo por meio de ameaças ou violência, tá? Com o objetivo de obter lucros. Então, por exemplo, né, ameaçar uma pessoa para que ela faça um depósito de um dinheiro, tá? Sequestrar alguém, né, e ameaçar a vida daquele ente querido, daquele parente da pessoa em troca de dinheiro, né, em troca de receber alguma coisa. Então, assim, a extorsão, né, tem é uma maneira, né, de obrigar alguém a fazer alguma coisa contra a vontade dela, né, ou fazer com que aquela pessoa não faça alguma coisa que ela deveria fazer, tá? Sob ali ameaças, né, ameaças de violência, ameaças de morte, enfim, tá? Então, por exemplo,
um juiz que vai julgar um caso importante e aí ele começa a ser ameaçado de morte, até a família dele ameaçada se ele não absolver o réu que está ali, né? Ou para ele condenar o réu que está ali, que é inocente. Enfim, isso é um exemplo. Tá? Ou alguém ser sequestrado e pedirem resgate também é um exemplo de extorsão. Tá? Outra prática que é própria da corrupção, tá? É a apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Tá? É o apoderamento de um bem móvel sem o consentimento do dono, o famoso furto, né? E quando não tem devolução, tá? Quando não há devolução ou quando há consumo indevido. Então, alguém tá num supermercado, vou te dar um exemplo bem simples, tá? Claro que aqui é bem cara de pau, por exemplo. O cara anuncia um assalto, rouba Você tem aqui o roubo, né? Olha aqui, o roubo, viu? Pra gente entender a diferença entre roubo, furto e apropriação indébita. Olha, o roubo, né? Roubo, tu tem aqui a ameaça, né? Ele tá usando a arma, pede a carteira, né? Impõe que a pessoa dê. O furto, que é quando a pessoa está distraída, ele vai lá e pega. E a apropriação indébita. Então, o tiozinho aqui tinha emprestado. Ó, ei, me devolve aquela bicicleta que eu te emprestei. Ah, vendi. Né? Então, é tipo você pegar uma coisa que não é sua, né? E fazer um uso como se fosse seu, sem autorização do dono realmente, tá? Isso é apropriação indébita. Então, quando a pessoa pega um bem móvel sem o consentimento do dono, né? E usa aquilo como se fosse seu, não devolve, não dá justificativa nenhuma, enfim, né? Tipo esse caso, a pessoa, você emprestou sua bicicleta para alguém, né? A pessoa, além de não te devolver, ainda vende a tua bicicleta. Olha que coisa divertida. Né? Então, tá? Isso é o que a gente chama de apropriação indébita. Também é um exemplo de corrupção. Outro exemplo de atitude corrupta é o nepotismo. Esse aqui a gente vai ver bem, ele é bem direcionado à questão de cargos, principalmente cargos públicos, né? Pode também ocorrer na questão de cargos políticos, tá? Que é o ato de nomear parentes para cargos públicos, ou favorecer esses parentes, né? Na elevação de algum cargo, tipo na promoção de algum cargo. Então, a pessoa usa ali, né? Eu sou um vereador, por exemplo, uma vereadora, por exemplo, tá? E aí eu vou indicar para uma secretaria ali do município o meu irmão, né? Ah, vai lá, às vezes ele não tem a formação, né? Ele não tem o necessário, mas eu vou indicar porque é meu irmão, tá? E aí promovo aquele meu parente, né? Dou a ele um cargo importante, né? Só porque ele é meu parente, porque como ele é meu parente, ele vai me favorecer mais ali na frente, tá? Então ocorre quando um funcionário é promovido por ele ser da mesma família de quem o promoveu, entendeu? Então, mesmo que existam ali pessoas que sejam mais qualificadas, mais capacitadas para aquele cargo, ele sobe, né, na carreira, ele assume um cargo mais elevado porque ele é parente de quem está promovendo. Então, isso é o que a gente chama de nepotismo, tá? É nomear parentes para cargos públicos ou favorecer esses parentes em cargos públicos, tá? Usando ali da sua influência. Ele está muito direcionado, muito ligado ao último exemplo que a gente tem aqui de atos, assim, né, de corrupção, que é o tráfico de influência. O que é o tráfico de influência? Ele ocorre quando alguém, né, usa a sua influência, o seu prestígio, então é alguém que tem um cargo importante, né, que de repente pode ser um juiz, um desembargador, um político, alguém que tem alguma importância, né, junto a órgãos e autoridades do poder público. Então, eu conheço o fulano, que é muito importante, um vereador, um prefeito, um governador, enfim, tá? E a pessoa usa disso para obter vantagem, ou para fazer troca de informações. Isso a gente chama de tráfico de influência. É claro que ela não faz isso, né, de graça, ela faz em troca de alguma coisa, de um favor, de algum pagamento, alguma coisa assim, né? Então, ela usa da sua influência, né, para mexer ali com as pessoas, para, enfim, né, dar alguma informação. Isso a gente chama de tráfico de influência, tá? E também é considerado como corrupção. Certo? Mas a gente também tem aquelas corrupções, aquelas pequenas corrupções, né, que estão presentes ali no nosso dia a dia. É o que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Você já deve ter ouvido falar do jeitinho brasileiro. A gente também já tratou sobre isso, se não me engano, no ano passado, né? Que é a prática de conseguir algo
né? Burlando ali as regras de maneira ardilosa, né? Perspicaz ali, improvisada, tá? Você quer, por exemplo, alguma coisa, ao invés de seguir as regras, normalmente vai e dá ali um jeitinho, né? Quem nunca, tá? Puxa um papo com a pessoa numa fila, mais lá na frente, só para depois furar a fila, né? Aqui e deixando todo mundo que estava ali esperando, né? Como se fosse um bobo, tá? E você foi o espertão, porque foi ali, puxou um papo com alguém que você não conhecia e ficou amigo ali de infância da pessoa na fila e furou a fila dos outros. Então vamos lá. A gente tem algumas atitudes ali que a gente pode considerar que são corruptas, tá? E que são bem mais simples do que um nepotismo, suborno, né? Não chegam nesse nível, mas a gente também não pode excluir elas como atos de corrupção, tá? Então, por exemplo, copiar as respostas da prova do colega, né, queridos? Tá? Caso você se identifique aí, não fique chateado, tá? Porque você tá ali obtendo um resultado que não é teu de fato, tá? Porque você não estudou, tá? Então, você tá ali se aproveitando de uma situação. Mesmo que a pessoa te dê a cola, o resultado não é teu. Essa aqui é a verdade. Tá? Assinar o nome no trabalho escolar do qual você não participou, né? No mínimo, se tu nunca fez, mas tu já deve ter visto isso, né? A pessoa vir e querer colocar o nome no trabalho quando ela não fez absolutamente nada. Não é justo, não é correto, não é ético, tá? Furar a fila, tipo esse exemplo que a gente viu aqui na figura. Dar ou aceitar troco errado, né? Propositalmente dar um troco errado, ou dizer, olha, me deu troco a mais e ficar, não ir lá e devolver. Também está errado. Comprar produtos piratas ou falsificados, tá? Não é uma réplica só em si, mas são aqueles produtos que você sabe, né, que é pirateado, enfim, né, que quer se passar pelo original e não é, e você compra assim mesmo, certo? Falsificar documentos, tipo carteira de estudante, ao invés de pagar pela carteira de estudante, né? Ou então fazer direitinho, né? Todo o processo como tem que ser paga por ela por fora, né? Não tô falando de pagar, tipo, quando a pessoa vai lá na escola, né, e pede a foto de vocês. Não, ali tá certinho, tá? Mas tem gente, por exemplo, que não é estudante e paga, né? Compra essas carteiras para fingir que é estudante para poder pagar a meia entrada nos locais, tá? Não dar nota fiscal, isso aqui, claro, né? Não é com vocês, mas é algo que acontece em alguns estabelecimentos. Tentar subornar o guarda para não receber multa. Isso aqui, né, é quase de praxe. O cara multa, vai lá, né, paga aí o do lanche, né? E aí não fica com a multa, mas também não é nem um pouco ético. Né? Roubar sinal da TV a cabo ou da internet, né? Hackeei a senha do meu vizinho, tá? E fico ali usando a senha, né? Gastando ali, roubando o Wi-Fi do vizinho, tá? Não declarar imposto de renda também, claro, nesse caso, né? É um exemplo para quem deveria declarar imposto de renda e não declara. Beleza? Então, assim, além dos atos de corrupção grandes, né, como nós vimos ali o exemplo dos 6 que nós analisamos agora, existem também essas pequenas corrupções, né? Não adianta de nada a gente se indignar, né, achar que é um absurdo esses políticos aceitarem suborno, esses políticos praticarem nepotismo, tráfico de influência, todos aqueles que a gente viu, se você é uma pessoa, né, que comete essas pequenas corrupções aí no seu dia a dia. A verdade é que você acaba sem moral nenhuma para falar de ninguém, né? Então, se a gente quer cobrar, né, dos nossos governantes, dos funcionários públicos, a gente também precisa fazer a nossa parte aqui e não sermos pessoas antiéticas, né? Então, um cidadão, lembra que a gente está falando sobre cidadão no mundo? Um cidadão, ele é a pessoa que sim, ele vai cobrar, né, que os órgãos públicos, que as pessoas que precisam fazer o seu serviço direito façam, mas ele também observa a sua própria prática, né, para não ocorrer dele se tornar aí um hipócrita, né, a pessoa que cobra dos outros aquilo que nem ela mesma faz. Beleza? Então, olha só, observa aí na sua plataforma digital qual o exercício que você tem que fazer, tá? Faça, porque a gente vai corrigir nas próximas aulas, tá bom? Se cuidem e até a próxima. Tchau!